Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês estejam bem e iremos tratar hoje neste vídeo de um tema muito interessante, de um tema que as pessoas sentem dúvida às vezes, mas que com essas dicas ficará mais fácil da gente tirar essas dúvidas apenas consultando o nosso Código Penal. Nosso primeiro questionamento: serei processado penalmente? Nestas duas hipóteses que vocês viram aí, dessas duas frases de condutas humanas praticadas por indivíduos, se configura ou não crime. Então, nós sabemos que nem tudo que a gente faz na vida é crime, nem todas as nossas ações, os nossos atos são crimes. Por quê? Porque o Código Penal ele regula uma série de condutas que são criminosas, são consideradas como crime, porém, não é tudo que é crime na vida humana. Não são todos os atos que são crime na vida humana. Em alguns vídeos atrás aí do nosso canal, se vocês pesquisarem, quando nós falamos de norma jurídica e nós comparamos as normas jurídicas com outros tipos de normas, a exemplo da norma moral, nós vimos que às vezes as sanções às nossas condutas são sanções que não são sanções judiciais e que são sanções meramente morais, né? Como por exemplo o sermão, a regulagem, né? Termos aí de sanções que familiares dão um no outro, amigos dão um no outro. Uma série de sanções que são extrajurídicas, não pertencem ao mundo jurídico, mas também existem as sanções dentro do jurídico. E é este fato que eu quero trazer aqui para vocês, para deixar bem claro. As condutas que nós trazemos aí neste vídeo, que são duas, através de duas frases: fiquei bêbado e tropecei a caminho de casa, e a outra frase, faltei com respeito à minha mãe. Essas duas condutas podem ser reprováveis, as duas, em tal aspecto da norma, em determinada norma, mas não é reprovável dentro da norma jurídica, especificamente as normas penais. Nosso Código Penal não prevê sanção para quem fica bêbado e tropeça ao caminho de casa. Então, o nosso Código Penal também não prevê sanção a quem falta com respeito com a mãe, no modo de falar, no modo de tratar. Estas condutas podem ser reprimidas, rechaçadas no âmbito da moral, né? No âmbito das normas morais, mas não no âmbito jurídico das normas penais. Isso porque, apesar de em alguns ordenamentos jurídicos, talvez, eu não sei especificar aqui agora um exemplo claro de algum ordenamento jurídico, mas possa ser que em algum ordenamento jurídico o consumo de álcool, de bebida alcoólica, seja proibido. E aí sim estaria essa pessoa, ao consumir bebida alcoólica, infringindo uma lei, uma norma e cometendo crime, porventura. Mas no nosso ordenamento jurídico brasileiro, a conduta de se alcoolizar e de tropeçar, as duas em conjunto ou separadas, tanto faz, não tem sanção penal para isso, porque o nosso Código Penal não prevê em nenhum dos seus artigos pena para nenhuma dessas sanções, de qualquer que seja a natureza da pena. Então não são crimes, pois não estão previstas na legislação penal. A outra também, de faltar com respeito à mãe, há um limite interpretativo. Qual é esse limite interpretativo? A partir do momento que você falta com respeito à mãe e que você daí incorre em outras violações, em outras, digamos assim, atitudes reprováveis mais graves, talvez você possa chegar a atingir um comando legislativo penal, a infringir uma norma penal e acabar por cometer um crime, a exemplo da lesão corporal. Uma coisa é você faltar com respeito à sua mãe, outra coisa totalmente diferente é você agredir a sua mãe ou seu ente querido ou um amigo. Então são questões que, do ponto de vista sancionatório,
descambam para lados absolutamente opostos e com sanções absolutamente opostas e de graus diferentes, né? A pessoa que comete o crime de lesão corporal tem um artigo previsto no Código Penal, se vocês forem pesquisar, o artigo previsto, salvo engano, 129, meu Deus, não sei exatamente agora o artigo em que se conta a pena para quem comete a lesão corporal, mas existe sim a previsão para isso. Então há uma distinção bem clara que a gente precisa ficar sabendo para a infração, a ilicitude, né, de um ato, de uma conduta, e a sua responsabilização através do Código Penal, ou seja, a sua responsabilização penal, e há uma distinção para violações de condutas meramente sociais, do ponto de vista da moral, que não são reprováveis pelo Código Penal, não são punidos, essas condutas não são punidas pelo Código Penal. Então, eu quero que vocês gravem o seguinte: nem sempre nós seremos processados penalmente pelos nossos atos, apenas seremos processados, e aí eu digo do ponto de vista específico do Código Penal, se nós infringirmos uma lei penal. Do ponto de vista civil, administrativo e de outras áreas, de outros campos de direito, a análise passa a ser outra, né? Porque vejamos, talvez no direito do trabalho, por exemplo, talvez o empregador, se ele não cumprir com todos os seus deveres obrigacionais empregatícios, né? Se ele não cumprir com seus deveres, ele poderá estar infringindo regras de direito do trabalho previstas na CLT, e ele pode ser pelo seu empregado processado e responderá judicialmente através do devido processo legal, mas talvez não alcance a esfera penal, talvez ele não seja punido penalmente, e a minha abordagem aqui é essa exclusivamente, a das sanções penais. Então nem sempre as nossas condutas são crimes, são criminosas, e aí para a gente saber disso, de quais condutas são criminosas e quais não são, nós temos que consultar o Código Penal brasileiro para saber se aquilo que nós fizemos e talvez daquilo que estejamos sendo acusados está previsto realmente no Código Penal. Se não estiver, não se trata de conduta criminosa, mas sim conduta que pode ser imoral ou ilícita do ponto de vista de outro campo do direito, certo? O vídeo de hoje foi para tratar sobre isso, sobre como identificar uma ilicitude penal, né, digamos assim, e como saber que algumas condutas não tem como ser tutelado pelo Código Penal, não tem como ser prevista para ser crime pelo Código Penal. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo e obrigado.